Nessa parte da aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre dosimetria. Dosimetria é a medição da dose de radiação que é utilizada durante um exame de tomografia. A gente é submetido a doses de radiações diárias em vários momentos, não só dose de radiação X. A gente tem radiação natural, radiação que vem da radiação cósmica, radiação solar, as próprias rochas emitem radiação. Tem essa exposição que algumas pessoas sofrem enquanto estão passando por tratamentos radioterápicos, por tratamento na medicina nuclear, por tratamentos que precisam de emissão de radiação X, na hora de fazer um exame para definir o tratamento que a gente vai tomar, a conduta terapêutica. E algumas coisas, algumas doses de radiação são decorrentes até mesmo da precipitação, que é o que a gente chama de chuva. Esse efeito tem o nome de fallout. Como a gente tem essas variadas fontes de radiação que acontecem no nosso dia a dia, a gente está sempre exposto. O que a gente tem que tomar cuidado é para controlar a dose de radiação que a gente pode dominar. Então, esse cuidado temos que ter constantemente, tá? Quando eu falo, mostro aqui para vocês, que de toda a radiação que a gente recebe, somente 30% dela tem a ver com radiação médica, com fonte de radiação X utilizada para fins médicos, seja terapêutico, seja diagnóstico. O que eu tenho que tomar cuidado e ter atenção nisso é que as doses oriundas das radiações ionizantes, radiação X, dos aparelhos de TC, tem cada dia aumentado. Mesmo porque hoje os aparelhos de tomografia suportam doses maiores sem deteriorar o aparelho com tanta facilidade. Quando surgiu os exames de tomografia no Brasil, lá pelo início dos anos 90, as tomografias eram muito reduzidas, até porque o acesso a elas era muito reduzido. De 2000 para cá, esse índice tem aumentado vertiginosamente. Hoje já tem paciente que chega no consultório dizendo que quer fazer uma tomografia. Nem esperar uma indicação médica, hoje em dia, não se espera. Para você ter uma noção, principalmente com a nossa realidade aqui, tem clínicas que atendem pacientes que vêm indicados através dessas famosas pensionatos, que nessas pensões o cara quer ter um retorno financeiro em cima do exame realizado e já conversa com o paciente para quando entrar na sala do médico dizer: eu quero fazer uma tomografia porque eu estou sentindo muita dor de cabeça. Então, nem sempre essa indicação seria comprovada ou justificada pela clínica do paciente. Às vezes o cara está com problema visual, mas alguém disse que ele tinha que pedir, ele vai lá e pede, paga por essa tomografia e por conta de alguns inescrupulosos acaba sofrendo irradiação X, radiação ionizante, tem a menor necessidade. Certo? Teve um grande desenvolvimento tecnológico do aparelho que é inegável. A gente estudou uns dias atrás as gerações tomográficas. E se você comparar o que a gente tinha no início da tomografia com o que a gente tem hoje, o avanço tecnológico é surpreendente, é absurdo. É uma coisa desproporcional ao que a gente vê em algumas áreas. Isso era para ser positivo. Só que antes, os tomógrafos não suportavam fazer varreduras longas com cortes finos. E hoje suportam. Por infelicidade do destino,
Algumas vezes a gente faz cortes finos demais, a gente, quando eu falo, não, eu, você, mas a gente se encontra em um grupo, em uma classe. Muitas vezes os técnicos seguem protocolos que são pré-estabelecidos. E nessas demandas pré-estabelecidas, você acaba fazendo cortes finos demais em regiões desnecessárias. Isso é um pouco complicado da gente vivenciar, mas acontece no dia a dia, infelizmente. Se a gente pegar aqueles 30% que eu falei agora há pouco, que são exames médicos que utilizam radiação, desses 30%, eu vou formar um grupo, um bloco só de irradiação com fim médico. Disso, a gente tem uma série de exames que utiliza radiação ionizante. A gente tem os exames contrastados, a gente tem as radiografias convencionais, os exames periapicais na área da odontologia, as panorâmicas na aula da odontologia, mamografia, densitometria óssea. É uma gama de exames feitos com radiação ionizante ampla, para que só a tomografia se responsabilize por mais de um terço disso. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atentos para provocar essa redução. Todo mundo ganha com isso. Tanto o proprietário do aparelho, que o aparelho dele vai ter uma sobrevida maior, como o paciente, que vai ser irradiado de forma mais consciente, uma forma mais racional e vai ter menor dose de radiação final, como nós, por tabela, que querendo ou não, somos expostos, ainda que toda a proteção e cuidado que a gente tome, a gente acaba sendo irradiado ainda que minimamente. E esse minimamente, para nós, é minimamente em questão de tempo. Porque se você analisar no tempo imediato, porque a média de tempo de trabalho de um tecnólogo ou de um técnico em raio-x, técnico em tomografia, ou operador de tomógrafo, como estou querendo modificar o nome em alguns locais aí, o tempo de vida ativa dentro da radiologia para essa galera é acima de 20 anos. E por conta disso, a gente tem aquela história do efeito estocástico, que daqui a 20 anos eu vou ter acumulado toda essa radiação que eu tive contato. Por isso a gente tem essa redução do tempo total de serviço. Se eu não me engano, se não me falha a memória, é 25 anos ininterruptos. Hoje o exame é mais rápido, você consegue deixar o paciente mais confortável, você não tem que mantê-lo em posições que tirem a comodidade dele por um tempo prolongado. A gente pensa, às vezes, só na nossa situação convencionalmente normal. Mas se você analisar um paciente que sofreu um acidente, está traumatizado e precisa erguer o braço na hora de fazer o exame, coloca os dois braços para cima. Quando ele está lesionado desse lado ou aqui, isso provoca dor para o paciente. Ou, ainda que não seja por trauma, imagina você tentar fazer o exame de tórax de um paciente que tem bursite. Eleve os braços o máximo que você puder. Para ele é doloroso. Só que isso, antigamente, por conta do exame ser mais longo, essa sensação de incômodo era muito maior e o exame era muito mais desagradável porque demorava mais tempo. Hoje, como o exame é muito mais rápido, você não tem isenção, às vezes, de incômodo. Mas é muito menos desagradável passar um exame em que você leva 30, 40 segundos para fazer a irradiação do que um exame que você levaria 20 minutos posicionado naquela situação esdrúxula. Isso é complicado quando a gente pensa no conforto para o paciente. Sem contar o ganho de qualidade de imagem que a gente teve por ter ampolas melhores, detectores melhores, por ter a capacidade de conversão muito acima do que a gente tinha 10 anos atrás, por a gente ter softwares que melhoram a resolução de imagem mesmo com doses de radiações menores.
Então, a nossa qualidade de exame superou-se em muito. E o que a gente precisa é laudo. Então, muitas vezes, essa melhoria proporcionada pelo aparelho poderia nos dar uma dose menor. E a gente, mal habituado a fazer exames com radiação maior, para que a gente conseguisse ver alguma coisa, acaba não se utilizando desse conforto que a tecnologia traz. As aplicações e o uso da tomografia também foi aumentando muito. Antes você tinha um número limitado de exames em tomografia. Hoje a variedade é enorme. E hoje a gente consegue fazer exames de extremidades com muita facilidade e muito recorrentemente, coisa que há 10 anos atrás era mais incomum. Há 10 anos atrás o que se pedia muito era cabeça, tórax e abdômen. Aí você via muito isso. Essa história de estudo da mão, punhos, por conta do uso do aparelho de tomografia, era muito menor do que hoje. Sem contar que algumas lesões têm se ampliado nisso aí. Nem todo mundo tem acesso a exames de ressonância magnética. Então, lesões do túmulo do carpo, lesões por esforço repetitivo, isso está caindo muito para a tomografia. Volta e meia aparece um nesses casos. E por conta dessa ampliação da gama, muitas vezes os exames mais simples e com doses de radiação menores têm sido deixados de lado. A gente tem um caso que é muito comum, muito corriqueiro, da escanometria, que pode ser feita perfeitamente utilizando a radiação X do aparelho de radiografia. Mas já existe hoje no mercado o exame de escanometria por tomografia, onde a dose é maior. Mas a pessoa se atém ao nome tomografia computadorizada e acha que é melhor, quando nem tem essa qualidade tão ampliada assim. Certo? Essas aplicações mais simples deveriam ser muito mais utilizadas, muito mais amplamente divulgadas. Já existem algumas rotinas em UTI que estão deixando de lado a radiação X por completo. E em pacientes que não apresentam confirmação ainda, preferem fazer o ultrassom. E aí a gente lembra que o ultrassom é hipoecóico no ar, ou seja, ele não vai gerar imagem no ar. É por isso que quando a gente faz ultrassom do bebê, onde a barriga está cheia de líquido amniótico, você vê show de bola a carinha da criança. Se, por exemplo, no pulmão da gente tiver um derramamento pleural, ele vai dar sinal onde não deveria. Porque no pulmão não é para ter derrame pleural, é para ter ar. Deu sinal? Aí não. Aí a gente procura um exame que tenha radiação X e que vai ser mais efetivo para diagnóstico. E, nesses casos, ainda se é mais plausível utilizar as radiografias, o método de Laurel, por exemplo. Mas tem sido, às vezes, deixado de lado para usar a tomografia, porque acha-se mais prático fazer a tomografia do que estar movendo o paciente. A gente tem que fazer esse contrabalanceamento para ver se realmente é mais prático ou não. Uma coisa que é tendência aí é fazer-se varreduras de áreas maiores do que o que a gente quer estudar. Aquela velha desculpa de que não podemos cortar a imagem. Só que a gente tem que lembrar que, por exemplo, vai fazer tórax. Tórax, a cúpula diafragmática lá embaixo, e o ápice pulmonar aqui, são os limites que a gente tem para fazer uma tomografia de tórax. Então, eu não preciso irradiar pescoço. E tem galera aí que, na desculpa de não perder o exame, tá pegando lá na base ali do queixo e desce até praticamente o meio do abdômen superior. São regiões que não têm necessidade de ser irradiada. Nenhuma necessidade. Fora isso, ainda tem as famosas repetições de exames.
paciente fez o exame, não ficou legal, não deu para ver, volta para fazer o exame de novo. Por que voltou? Porque o paciente não colaborou. O paciente não é colaborativo, a gente tem que procurar soluções paliativas para que a gente tenha essa colaboração dele, mesmo que ele não entenda isso de forma positiva. Então, se eu tenho um paciente que está sedado, ele não vai me ouvir positivamente e tomar uma atitude. Eu tenho que prender esse paciente. O paciente nenhum em sedação consegue obedecer a ordem vocal. Você diz para ele fazer, ele não vai fazer. Ele não tem domínio próprio. Então, se eu estou fazendo ATC de crânio pós-cirúrgica de um paciente que ainda está sedado, eu tenho que encontrar alguma forma de prender a cabeça desse paciente na posição que eu quero. Para que depois eu não tenha que refazer esse exame, repetir o exame, porque o paciente movimentou, deixou a cabeça descer de ladinho enquanto você estava fazendo o exame. É se assegurar que este exame vai sair de forma positiva. A gente tem que ter sempre esse cuidado. Outra coisa que provoca muito aumento de dose é fazer aquela famosa fase sem contraste em exames que não vão mostrar nada se não tiver o uso do meio de contraste. O caso clássico disso é quando eu faço tomografia de pescoço para estudo de vasos sem utilizar o meio de contraste. Eu não vou ter definição dos vasos. Ah, professor, mas eu tenho a presença de um tumor e eu quero perceber a captação do tumor. Aí é outra história. Aí você vai fazer uma fase sem contraste e uma fase com contraste. E, se for necessário, pode fazer até uma fase tardia para ver a quantidade de impregnação de meio de contraste que foi feita após a infusão do meio de contraste na corrente sanguínea. Quanto tempo ele levou para se impregnar totalmente? Isso é positivo quando eu quero determinar a angiogênese e quanto de vascularização o tumor tem. O que é angiogênese? É a formação de vaso sanguíneo para alimentar o tumor. Qual o padrão de angiogênese que ele tem? Forma muito vaso? É muito irrigado? Normalmente, tumores que têm muita irrigação, muita facilidade de criar novos vasos para ser alimentado, são tumores muito agressivos. Então, a gente tem que dar essa percepção da real necessidade de utilizar a fase sem contraste e fase com meio de contraste. Outra coisa que a gente tem que ter atenção, para isso a gente tem que saber utilizar o aparelho da gente, conhecer o nosso aparelho, e aí é bom, é legal que a gente busque o manual de instruções do aparelho da gente para dar uma lida. É imprescindível isso. É que esses protocolos já vêm montados pelo fabricante, pré-definidos. Mas eu posso alterá-los. Posso fazer modificações dentro da minha rotina. Então, eu não preciso estar atrelado àquele determinado corte que está estipulado ali. Não preciso estar atrelado ao incremento que veio de praxe no protocolo já pré-definido pelo fabricante. Eu posso fazer alterações disso. Eu posso, inclusive, em alguns aparelhos, aumentar o espaço entre cortes, aumentar a espessura de cortes e depois fazer uma reformatação com um corte mais fino. Existe essa possibilidade em uma gama de aparelhos hoje muito útil, uma gama de aparelho confortável. Você tem várias marcas hoje que já te permitem isso. Então, a gente conhecendo o aparelho, pode usar desses artifícios. Como é que eu caracterizo a dose dentro da minha tomografia? As doses são medidas em quanto de absorção chegou para os tecidos quando eu estou fazendo essa tomografia. Essa tomografia pode, às vezes, superar um exame radiográfico convencional em até 400 vezes. Se você, por exemplo, comparar uma tomografia de tórax em uma radiografia de tórax. É óbvio, é inegável que a quantidade de informações da tomografia
é muito maior. Mas você tem que ter noções de o que é de verdade que eu estou precisando ver. Tem que ficar claro isso para você. E aí, dentro da tua rotina, tu pode até fazer algumas sugestões, dependendo do espaço que você tem, se essa tomografia é viável ou se existe um método mais simples que traga a solução do problema. Evita até custos para a empresa, porque muitas vezes são exames que são financiados, subsidiados pelo Sistema Único de Saúde. E o valor pago pelo Sistema Único de Saúde não é um valor desejado, um valor que tenha aceitação tácita, aceitação comprovada de muitos dos proprietários de clínica. É um valor que é pequeno comparado ao que a gente faz, por exemplo, numa rotina, um exame pago, um exame particular. Se você for fazer uma comparação com essa dose efetiva, como é a dose efetiva? É aquela em que eu levo em consideração o tecido que eu estou irradiando. Os exames de pelve superam em muitos casos, superam o limite de 20 milisievert. Para você ter uma noção de o quanto de radiação está sendo dado ao paciente. Óbvio, o paciente não existe limitação de dose. Mas a gente tem que ter o bom senso de entender que, por mais que esse paciente não tenha limitação de dose, eu não posso brincar com isso. Eu tenho que dar uma dose de radiação ao meu paciente que seja justa, seja uma coisa que não vá ferir eticamente conceitos que a gente aprendeu aí durante todo o curso. A gente tem que ter essa noção sempre. Fazendo a comparaçãozinha aí, a dose em milisievert de cabeça, com um exame de rotina em crânio, na TC, a dose é de 2 milisievert. Se a gente fizer uma radiografia com as duas incidências, a dose vai ficar em torno de 0,07 milisievert. Lembra da dose ao público em geral, é o dobro. O dobro da dose ao público em geral. Se a gente comparar aí o tórax, 8 contra 0,02. Então, são doses que suplantam em muito um valor de dose estimado como razoável. Só a justificativa médica para nos dar base de fazer isso. Fazer à toa é impossível. Eu trouxe para vocês aqui essa tabelinha da CNEM, limite de dose. É a que a gente está tendo hoje mais efetiva, tanto para aprendizado como cobrado em níveis de conhecimento. A gente passou por uma mudança aí da portaria 453, que era de 98, passou por uma atualização. Hoje a gente já tem novas normas, mas a da CNEM ainda permaneceu. Então serve como base, serve como norte para a gente, sim. Então, quando eu falo dose equivalente, que é aquela dose que a gente tem própria para uma determinada região do corpo, o cristalino, que é uma das regiões mais sensíveis que a gente tem, no indivíduo que está exposto à radiação no seu dia a dia de trabalho, ele dá o limite aí de 20 milisievert. E para o público, no cristalino, a dose máxima aí é 15 milisievert. Isso é o máximo que a gente pode ter. Se eu analisar como um corpo inteiro, eu vou estar dividindo para a região maior. Então, essa dose vai diminuir no final das contas, porque leva em consideração a quantidade de tecido. E essa dose aí, ó, 1 milisievert ao ano. Mãos e pés, não tem uma medição, mas a pele como tecido, como órgão, o máximo de 50 milisievert. O que isso nos faz pensar?
que para cada região do corpo eu tenho um máximo de dose que eu posso ofertar sem lesionar, sem trazer prejuízo ao paciente. Então, a gente tem que ter atenção, sim, em nossos exames. Essas doses aí são indexadas, levando em consideração a tomografia. Tem uma dose maior. E aí ela é expressa nesse termo aqui, ó, CTDI. Porque ela, além de ter a irradiação direta, que é a que sai do tubo, a gente tem a irradiação direta, que é a radiação secundária. E as duas são medidas. Isso, quando eu faço o comparativo entre a tomografia convencional, corte a corte, com aquele método em que você faz um exame de imagem, aliás, adquire uma imagem enquanto a mesa está parada, aí a mesa anda, eu faço uma nova imagem, aí a mesa volta a andar, eu faço uma outra imagem, que é o famoso convencional. Se eu comparar ao multi-slice, aquele em que tem uma aquisição helicoidal, onde a mesa não para, é o tempo todo irradiando e o tempo todo na mesa andando, na TC multi-slice, eu ainda tenho um aumento de dose comparado à TC convencional de 10 a 30%, porque vai ter regiões e tecidos que vão ser irradiados mais de uma vez. Justamente porque, enquanto ele passa, dependendo da velocidade que você está dando no passo da mesa, você vai irradiar mais de uma vez o mesmo tecido. E essa radiação é acumulativa. Quando eu observo o meu aparelho, ele vai estar dando uma estimativa dessa dose indexada para tomografia computadorizada. Essa é uma imagem de uma tela de um tomógrafo daqui de Teresina. Tu tem lá, ó, CTDI 48,4 miligray. Quanto de dose o paciente está recebendo em miligray, que é equivalente ao milisievert. Então, tu já está dando aí ao paciente aí, ó, 48 milisievert no exame simples. Aí a marcaçãozinha. Tá aí uma tabelinha para depois a gente dar uma olhada e ficar mais confortável para ter uma noção desses valores. Fica depois para vocês darem uma observada. Mas o que eu tenho como profissional que fazer para ter essa melhora e essa redução de dose que eu tanto almejo, que faz parte do nosso bom trabalho. Tem alguns sistemas que te auxiliam nisso. Então, eu tenho sistemas que reduzem a minha dose final para o paciente. Por exemplo, controle automático de miliamperagem. Eu tenho que ter ativo se meu aparelho tiver. Tem alguns sistemas que fazem correção de falhas da imagem, para que eu não tenha que estar repetindo o exame à toa. Que ele faz uma redução de ruído. Então, se o meu aparelho tem esse benefício, eu tenho que usar. Para conhecer, eu tenho que conhecer o meu aparelho. Para você ter uma noção mais precisa disso, é interessante que você faça um relatório de dose, um registro das doses médias em que teus pacientes estão recebendo, e pode fazer, inclusive, seccionando por tipo de exame. Quando eu faço um exame de crânio, qual a dose que o paciente recebe? Quando eu faço um de tórax, qual a dose média que meus pacientes recebem? Isso vai te dar suporte para que tu altere os teus protocolos e consiga reduzir esses valores com o passar do tempo. E por isso, por a gente ter esse benefício, é que a gente tem que levar em consideração usar protocolos específicos que reduzam essa dose, principalmente quando a gente trabalha em alguns grupos de paciente, tá? Pacientes pediátricos, pacientes jovens, adolescentes, nessa transição aí da puberdade para a fase adulta, e mulheres que estão jovens. Por que eu friso a questão das mulheres jovens? Não homens e mulheres jovens. Porque a maioria das mulheres, na idade jovem, está em idade fértil.
E, muito comumente, os principais sítios de estudo são abdômen, tórax e crânio. Se você levar em consideração, no abdômen da mulher, está os ovários, que é quem tem a formação e liberação dos óvulos, que é o zigoto feminino. No homem, fica na pelve, e não é tão comumente irradiada para estudo. E a gente sabe que não tem como comparar a irradiação para estudo com a irradiação secundária. A irradiação para estudo é maior do que a secundária sempre. Isso a gente tem que trabalhar aí num jogo de bola com o nosso médico radiologista, para que a gente não irradie o paciente de forma desnecessária. E sempre levar para isso a anamnese do paciente, para que a gente tenha dados, tenha subsídios para justificar uma redução de dose. A gente faz isso quando a gente tem uma anamnese bem feita. Que aí, tendo a anamnese bem feita, você pode chegar para o seu médico radiologista e dizer: doutor, neste exame, especificamente, a gente pode fazer a fase direta com contraste. Porque a gente tem um exame recente que foi feito sem contraste, porque o paciente já relata conhecer a patologia, e nesse bate-bola pode surgir formas de você reduzir a dose para o paciente. E nunca repetir exame sem justificativa clínica. Nisso me lembra o caso de exames quando você vai fazer a famosa biópsia guiada por tomografia. Essa biópsia guiada por TC sempre se pede que o paciente leve exames anteriores, porque aí eu vou irradiar diretamente a região que eu quero fazer a biópsia, que eu quero fazer a punção. Em vez de irradiar o tórax inteiro, se ele tiver um exame anterior que me comprove que o sítio que eu vou escolher para fazer a punção é no seio costrofênico, eu não preciso irradiar o ápice do pulmão. Então, faço só na região que eu já quero. Isso, lógico, repito, tem que ser bate-bola com o médico radiologista. Às vezes, o médico prefere fazer o exame completo para ver se não existem sítios maiores e que são mais propícios, mais efetivos para a captação do material para biópsia. Então, eu tenho que ter esse feedback com o médico sempre. Na aula seguinte, eu vou fundamentar vocês sobre os princípios básicos de proteção radiológica.